essa imagem para ilustrar a função conativa. ênfase no receptor. Por que vocês acham que eu escolhi essa imagem? Escolhi bem? Porque ela funciona? O que ela tem? Está apontando. Hã? Tá o quê? A obra está falando diretamente? Hã? Está apontando para você. Ah, e na pontinha do dedo tem uma gota de sangue. Então, eu escolhi por isso, porque é uma obra que está, né, falando diretamente, assim, ela está pedindo um curativo. É, pedindo um curativo, né? Com o espectador. Na verdade, essa obra é uma paródia de um outro trabalho muito conhecido, que é o Tio Sam, que virou um símbolo dos Estados Unidos, que foi essa figura desse senhor com chapéu, com indicativos da bandeira dos Estados Unidos. Foi feito esse cartaz para convocar os jovens para se alistarem no exército para a guerra. Então, I want you, né? Eu quero você, né? Essa coisa do imperativo, ele é super, né? E essa obra do Marcelo Nietzsche, qual a função da linguagem que está em evidência? Entendeu? Né? Ela está imitando uma outra obra, né? Está imitando uma outra obra. Então, nesse sentido, ela é. Mas a ideia dela é essa do receptor. Eu estou colocando ela com essa ênfase, mas ela tem esse caráter metalinguístico também. Mais do que isso, essa obra do Marcelo Nietzsche é feita nos anos 60, no período da ditadura militar, e onde há um questionamento sobre a influência imperialista dos Estados Unidos na realidade, no contexto político do Brasil. E ele está fazendo uma denúncia. Por quê? Que é o que perguntando, o que é aquilo? É um sangue? Né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que essa obra é também o quê? Também uma crítica à realidade. Ela também é referencial. Concordam? Então, uma pessoa pode me fazer uma análise com essa ênfase, com essa ênfase, com essa ênfase, inclusive a maneira como ela própria se sentiu, vamos supor, né? Uma pessoa que tenha realmente uma relação muito traumática com relação à ditadura, que eu acho que é difícil para todos, mas uma pessoa realmente afetada, ela pode ter uma relação emotiva profunda com essa obra. Enfim, então aí vai. Então é mais uma vez mostrando como as diversas funções. Mas coloquei esse rapaz aí que é típico do quê? Parece um vendedor, né? Então, a função conativa, em termos dos exemplos cotidianos, vai ser encontrada principalmente na relação da publicidade e da propaganda, que é na ideia de você tentar influenciar o outro na divulgação de algumas ideias ou para consumir produtos, etc. Qual é a diferença? Eu estou pegando umas diferencinhas assim só para a gente afinar. Qual é a diferença entre propaganda e publicidade? Nós vamos, na próxima aula, trabalhar essas mesmas coisas analisando publicidades, exatamente para ver esses aspectos. Mas, a rigor, por exemplo, quando o período de eleição é um horário de propaganda eleitoral ou de publicidade eleitoral? Porque agora, um pastor ou uma pessoa que quer divulgar uma religião, ela vai fazer publicidade religiosa ou propaganda religiosa? Propaganda. Propagar. Então, a propaganda, em tese, ela é mais utilizada na propagação de ideias, de princípios. Não tem problema. Não tem problema. E a publicidade é você publicizar produtos, coisas. Mas vamos lá. A gente vai ver também momentos na história da arte que a arte tem um papel muito conativo, de convencimento, de propaganda de ideias. Então, eu botei aqui uma obra do realismo socialista, que é vamos à luta, aquela coisa bem, né, de panfletária, de estímulo. E o barroco também, que é considerado uma obra muito conativa,
e ela é muito dramática, ela é muito encenada, muitas figuras, essa coisa do alguém no quadro olhar para você, então você se prende naquilo, que era considerado uma maneira, o barroco ele vai no período da reforma e contra-reforma, é uma expressão da contra-reforma, né, da Igreja Católica, querendo divulgar os seus princípios. Então, os quadros que eram colocados na igreja, nas igrejas, nas coisas, eram chamados de livros dos leigos, livros dos analfabetos, porque boa parte da população não sabia ler, não tinha como ler as escrituras, as coisas. Então, a imagem era uma maneira de... Quer dizer, mesmo entre a aristocracia nesse período, poucas pessoas eram alfabetizadas, né? Então, era uma maneira de propagar, de divulgar, então tinha essa coisa mais animada. Então, só para comentar, certo? Uma coisa que a Samira Chalub chama a atenção é que ela vai dizer que toda obra emotiva, ela tem um contraponto conativo com o receptor, porque toda obra emotiva, ela quer comover o espectador, quer que o espectador participe daquele sentimento que ela está. Então, ela vai dizer que comover significa mover com. Ela quer te influenciar, ela quer te sensibilizar com aquele tema. Então, esse é muito comum, na hora que vocês estão analisando, um coloca como conativo, outro coloca como emotivo, pela mesma razão. Então, isso pode acontecer muito. E outro aspecto conativo na arte é a interatividade. Então, tem a forma difícil, o estranhamento, mas também a efetiva participação do público na obra, né? É um caráter de ênfase no receptor. Eu coloquei aqui como exemplo 2 obras, um bicho da Lygia Clark, uma escultura da Lygia Clark que tem o nome de bicho. Se vocês prestarem atenção, a imagem está pouco definida, ela é cheia de facetas e elas são articuladas com dobradiça. Então, a obra era colocada para o público e você podia ir dobrando e mudando a forma daquela figura. O público podia interferir na obra, né? Ele era, de certa forma, um coautor, ele está participando efetivamente. E usando as Lígias, né? Peguei uma outra obra da Ligia Pape, que é uma obra muito linda, que essa obra dela é só um grande pano branco com rasguinhos, com aberturas. E ela foi passando com esse pano pela rua, né? Isso também anos 60, né? Um pano branco, e as pessoas iam entrando e botavam a cabecinha naquela. Então, virou essa forma coletiva. Então, o Humanoides da Cavadaro deve, metalinguisticamente, às atividades dessas obras das vanguardas dos anos 60. Esse tipo de interação foi Lygia Clark, Oiticica, que também estavam dialogando, era uma coisa nova naquela época, que artistas brasileiros como Lygia Clark e Hélio Oiticica foram pioneiros no mundo e são muito respeitados com as experiências que fizeram. Mas é tipo isso. Então, aqui, a participação do espectador é efetiva, é física, ele faz parte da obra. Mas não quer dizer que só isso é interatividade, né? A gente já viu que essa relação de fruição, de observação, ela também intriga, ela também, né? O quadro, isso não é um cachimbo, é uma participação totalmente de provocação intelectual, né? Mas é uma interação, tá certo? Então, essa é uma característica aí das vanguardas, vanguardas dos anos 60 e da arte contemporânea. E vamos encerrar com a função fática. A função fática fala do canal. Vamos prestar bastante atenção para vocês não confundirem essas duas. Escolhi essa obra do Nuno Ramos para representar. O que vocês acharam da obra? Essa obra está mais para cá ou mais para cá? Né? Para essa composição mais livre, mais... Então,
É engraçado que... Então eu escolhi, porque quando a gente olha, e é isso que vocês estão falando, é um amontoado de material, é um monte de lixo, é o resto de um carnaval, né, todas essas coisas que vocês estão falando, mas tudo isso, por quê? A obra ela é puro... O quê? Puro material. Quer dizer, por isso que eu coloquei ela como exemplo da função fática, o canal, porque quando você olha, só o que vem é o material que o artista usou. Todo mundo falou, fora a observação dela, todos os demais analisaram a obra simplesmente a partir do material, né? Só uma vez que eu tive um aluno que, a gente, analisando essa obra, ele disse, é função referencial. Eu disse, como? Ele disse, função referencial. Esse é o mundo que eu vivo. Eu ando na rua e o mundo é esse. Eu digo, beleza, perfeito, adorei a sua análise. Por isso que eu estou dizendo, às vezes na análise que sai fora da estatística principal que essa obra tem, que é ser fática, né? Você pode chegar com análises super fortes e interessantes, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais. Então, essa função ela está ligada ao canal, ao suporte físico. E eu coloquei, então, essa observação desse teórico, o McLuhan. Já ouviram falar do McLuhan? Fala. Sim. Então, ele é um cara famoso porque ele, só com o surgimento da televisão, nos anos 60, ele disse que o mundo ia se transformar numa imensa aldeia global. Ele é o autor dessa expressão. Todo mundo já ouviu, não já, essa expressão, aldeia global? Foi o McLuhan que inventou. E não tinha internet ainda não, foi só com a televisão. Aí ele escreveu um texto sobre educação dizendo que isso, a partir da televisão, esse contexto de sala de aula vai acabar. Então, nos anos 60, ele era até criticado, porque foi um boom da televisão muito forte, e muitos autores da teoria crítica, da Escola de Frankfurt, principalmente, estavam analisando a massificação que a televisão criava, né? Esses aspectos negativos que realmente existem. Mas o McLuhan era um entusiasta dos meios de comunicação, e ele tinha uma visão super positiva, ele achava que o mundo ia ser outro, uma visão positiva. Então, a gente tinha duas correntes. E ele nem era muito bem quisto na academia nos anos 60. Hoje ele é sucesso total, porque ele se tornou mega atual. Quer dizer, ele, só a partir da televisão, ele teorizou tudo que a partir da década de 80 ia acontecer com a disseminação da internet. Então, todos esses autores que discutem hoje mundo globalizado, internet, interatividade, redes, etc., todos fazem uma reverência ao McLuhan. E ele escreveu essa frase, o meio é a mensagem. O meio é a mesma coisa que canal. O canal é a mensagem. O que ele quis dizer com essa frase? Uma frase enigmática. O meio é a mensagem. Vou fazer uma pergunta mais clara. Um namorado ou uma namorada querem fazer uma declaração de amor para o parceiro e uma opta por fazer uma rosa com um cartãozinho escrito "Eu te amo", e entrega. O outro resolve botar uma faixa de um lado para o outro na rua escrito "Eu te amo". Então, o texto, a mensagem ali, o texto é o mesmo, "Eu te amo". Mas vocês acham que o meio utilizado altera o teor da mensagem? Sim, com certeza. A forma como você vai transmitir. A mensagem ela vai de uma forma impactante, depende do qual é o objetivo que você quer alcançar com a mensagem. Aí você vai usar ela de diferentes formas. Então, olha só que sacação, parece simples, mas isso é importante. A gente fala, não, o que eu estou dizendo é isso. Não importa se eu disse pelo rádio, pela televisão, se eu falei, se eu mandei uma carta. Ele disse, não. O meio altera a qualidade da mensagem. A importância que você dá, a
É muito comum as pessoas falarem assim, não, isso é verdade, eu vi na televisão. Né? Mas a gente fala, né? Porque, então, é super interessante. Quer dizer, então, ele chama atenção para uma coisa que era considerada muito secundária. O meio era só meio, não era o fim. Mas o meio define a qualidade da mensagem. Então, ele estabelece essa discussão sobre o canal, sobre a importância do canal, né? Que a gente vai poder ver na arte. Por exemplo, isso, do Leonardo da Vinci até o impressionismo, até o Kandinsky, que a gente viu, o meio não dizia nada. Óleo sobre tela, desde 400 anos usando o mesmo suporte, o mesmo material, e a arte mudando de estilo. Então, o meio, de repente, que a gente viu a exposição na Casa d'Aros e a gente viu, todos os artistas estavam experimentando materiais não tradicionais e aquilo alterava a maneira dele articular. Então, o canal se torna um elemento muito significativo para a análise contemporânea. Então, esse fator da função fática vai trabalhar com a relação arte e tecnologia, arte e as suas ferramentas, desde as mais rudimentares, tradicionais, até as mais tecnológicas. Eu botei essas duas imagens aqui. Essa primeira é uma imagem da câmara escura. Vocês sabem como é que funciona a câmara escura? É o princípio da máquina fotográfica. Esse princípio da máquina fotográfica foi inventado lá em 1500. Agora, o que se inventou no século XIX foi como fixar essa imagem. Mas a ideia da caixa que existe dentro de uma máquina fotográfica analógica, né, é o quê? A luzinha que entra pelo obturador, ela projeta a imagem que está lá fora na superfície, só que de cabeça para baixo, invertida. Então, esse princípio já era conhecido. O que o Leonardo da Vinci fazia? Ele fez uma caixa preta, uma caixa escura, grande, que ele cabia lá dentro, o furinho, a paisagem que ele queria desenhar era refletida no anteparo aqui, e ele fazia o quê? Contornava ali. Então é um mito, a gente fala assim, não, usar fotografia na arte, usar o computador na arte, não, tem que ser como os artistas antigos. Você acha que o Leonardo da Vinci, se tivesse computador, ele ia usar computador ou não? Estaria inventando softs e softs aqui, dos mais sofisticados, ou sabe-se lá o quê. Concorda? Né? Esse é um outro trabalho do Dürer, aquele daqui, que eu botei na função referencial, aquele matinho bem real. Esse é muito ruim aqui a imagem, mas é uma gravura, é metalinguístico também, é uma gravura que ele faz mostrando como é que ele desenhava. Então, a modelo está aqui deitada, dá para ver? Uma mulher deitada, assim. Aqui, entre ele e a modelo, tem um quadrado, uma malha reticulada, e o papel dele tem a mesma malha. Então, ele ficava olhando aquele quadradinho e botava. Todo mundo já viu esse exercício de malha reticulada em alguns livros. Quem inventou foi E aqui ele tem uma varetinha com um óculos. Então, ele tem que botar o olho sempre no mesmo lugar, para ele não perder a posição. Então, vê como os artistas usavam de tecnologia, como usam até hoje. Às vezes a gente tem um escrúpulo achando que aquilo perde a pureza da arte porque você usou a tecnologia. Não é? A gente não tem um pouco esse tabu? Né? Então, essa análise é muito interessante nesse sentido. Aí, por exemplo, o Marcel Duchamp, em 1913, 17, ele pega um mictório, desse que é produzido, já era produzido industrialmente, e leva para uma exposição. Então, a estratégia dele foi o quê? Foi o material que ele usou, né? Agora, com certeza, isso causou um choque. As pessoas falam, o que é isso? Esse cara está louco, está rindo, está debochando da gente, isso é... Aí ele botou em crise o conceito de arte e começaram a discutir, isso é arte? Ou é ou não é? Então ele entrou numa discussão metalinguística com essa estratégia fática, ele chocou e botou, né?
Ele mudou o papel do artista, que era visto como expressão da sua subjetividade. Como é que ele pega um mictório e ainda assina um nome que não era o dele? Né? Então, ele rompe com a concepção tradicional. Agora, isso é um mictório? É. O que... É ou não é? Hã? Ah! Vai repetir bem claro. Repete. Se ele estivesse dentro do recinto, né, no banheiro, no caso, seria um mictório, porque estaria sendo utilizado para isso. Mas como ele colocou ele na exposição, é uma obra de arte. Passou a ser uma obra de arte. Porque ele deu uma outra função, contextualizou aquilo de uma outra maneira e teve uma repercussão de projeções de significados, repulsas, comentários, análises. Ele ressignificou. Então, ele não representou, ele apresentou uma coisa contextualizando de outra maneira. Gente, adorei. Vamos ouvir a colega. Repete. Na casa da área de exposição das estantes e das cornetas de Cornetas e as estantes, onde ele tirou a função, porque as outras tinham os bicos ligados, então ela não era impossível de tocar, e era impossível de botar um livro, e você tem que olhar para aquilo com um estranhamento, e perdeu a funcionalidade, desfuncionalizou aqueles objetos, né? Ele também desfuncionaliza aqui, porque ele coloca, e a partir daí surge uma discussão. Quer dizer, é muito mais uma atitude metalinguística do que a obra, que tem réplicas em alguns museus e tudo. Mas essa obra não para de ser discutida até hoje, né? De ser referência até hoje. Eu gosto de contar essa história. Trabalhando com essa teoria, eu encerrei uma aula específica, né, que hoje a gente está fazendo um condensado, analisando uma aula para analisar essa obra, vendo como ele mexeu com esses vários aspectos. Quando eu comecei a aula, o aluno falou assim, mas que absurdo, eu não vou olhar isso como arte nunca, ele me disse, né? E a gente falou, não, tudo bem, não tem problema, mas vamos fazer análise. Usou uma estratégia que foi um novo canal, mexeu com o receptor, mexeu com o código, mexeu com o emissor, mexeu com a relação arte e representação, né, não sei o que. Ele disse, olha, como eu nunca imaginei que ia passar 40 minutos discutindo um mictório, eu fiquei convencido que isso é uma obra de arte. Eu achei muito legal, mas ele falou de muito sincero, eu digo, jamais imaginei que poderia ficar 1 hora discutindo um mictório, e eu acho que esse cara realmente me pôs para pensar, e eu posso considerar isso uma obra de arte, no sentido que a gente usou vários jargões aqui já, né? Naturalismo, realismo, expressionismo. Então, esse tipo de proposta inaugurada pelo Duchamp se chama arte conceitual. Quer dizer, são artes que uma produção muito ligada ao código também, a relação metalinguística de discutir o próprio conceito de arte, ou o conceito de alguma coisa. Então, é importante a gente ter aí como referência nessas discussões. Agora, para encerrar, a gente fazer um intervalinho, eu vou discutir aqui a questão, é a que está no centro, é a mensagem que é relacionada à função poética. Então, desde o começo, eu estou colocando a questão da seleção e combinação. Esses são os 2 princípios da função poética. O que o Jacobson vai colocar? Que toda e qualquer linguagem se organiza por esses 2 princípios. O princípio da seleção, que é um princípio assim vertical, e o princípio da combinação, que é um princípio horizontal. Vamos entender. Para eu falar qualquer coisa aqui com vocês, eu posso dizer, eu posso falar, eu posso explicar. Então, numa série de opções entre falar, dizer, explicar, comentar. Então, são sinônimos. Esse eixo vertical, eu posso trocar uma coisa pela outra sem alterar. E o outro eixo é o da combinação, que é como eu construo a frase. O modo pelo qual eu construo a frase. Seja lá como eu construo a frase. Certo? Então, esses 2 eixos, o músico ele tem que selecionar ali as notas e fazer a sua
harmonização. O artista seleciona formas, cores, então você está sempre selecionando e combinando. Na linguagem cotidiana, eu posso falar, toda vez que ele me interromper e pedir que eu repita alguma coisa numa gravação, eu vou falar a mesma coisa com outras palavras e não vai mudar nada, não é? Mas se eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim, que hoje eu li um poema maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, lindo, achei tão bonito, mas não consegui decorar. Mas eu quero mesmo assim recitar esse poema para vocês com as minhas próprias palavras. Dá certo, gente? Hã? Por que não? Hã? Não é o mesmo poema. Vai ser outra coisa. Então significa... Com as minhas palavras, eu disse, não é mais o poema do Drummond. Então, isso significa que, na linguagem cotidiana, eu posso mudar a seleção. Quantas vezes, né? Essa seleção que ela não afeta, mas que na linguagem poética, né? A maneira exata como eu selecionei e combinei é que dá a qualidade estética da obra. Então, a seleção e combinação, elas se casam, elas não podem ser alternadas e variadas, dando no mesmo resultado. Deu para entender? Não é? Quer dizer, é com a mesma construção que o Carlos Drummond fez, é que aquilo tem um sentido. Né? É muito interessante. Por exemplo, quantas músicas já foram feitas para dizer eu te amo? Quantas canções? Provavelmente, você liga o rádio, 90% das músicas que tocam é para falar desse assunto. Não só, a maior parte do samba. Mas, gente, essas canções todas falam a mesma coisa e a gente fica ouvindo. Quantas vezes a gente lê uma notícia de jornal? Uma. No máximo, se você estiver muito interessado e ficou com alguma dúvida, duas. Um dia eu fiz essa pergunta para numa turma que tinha uma aluna que era jornalista. Disse, quantas vezes lê uma matéria de jornal? Ela disse, meia. Né? É na diagonal, assim, né? Quantas vezes você escuta uma canção que você gosta, ou lê um poema que você gosta? Às vezes a vida toda. Por quê? Porque você não está ali preocupado com o teor informativo daquilo. O que você gosta é da seleção e combinação, é da forma como aquilo é falado. Essa forma chama qualidade estética, concordam? É a maneira como aquilo é falado. Né? Quantas músicas falam de amor? Qualquer outro assunto, eu leio uma matéria sobre um assunto no jornal, pode ser que eu leio num segundo para confrontar, depois eu não quero mais ouvir aquilo. Né? Mas porque cada um fala de um modo com uma seleção e combinação muito particular. Então, a dimensão estética, o Jacobson vai dizer que a função, que nessa projeção da seleção sobre a combinação, teria aí um pilar para um conceito de arte, certo? A arte, ninguém vai esgotar o conceito de arte, mas com certeza são aquelas coisas onde o modo de que é selecionado e combinado são duas faces de uma mesma moeda, algo que não pode ser quebrado, senão aquilo perde o seu encanto. Concordam? Né? Isso não esgota o conceito de arte, mas com certeza é. Agora, a dimensão estética não é exclusiva da arte. Ela existe na nossa vida. Todo mundo aqui hoje exercitou a função poética de seleção e combinação ao se vestir de manhã. Botou um sapato, tirou, botou outro, botou a blusa, botou um casaco, não, esse não ficou bom, tirou. Né? Se não fosse a pressa, ainda gastava mais tempo, mas pela pressa, mas com certeza, né? Às vezes você vai arrumar uma mesa,
e você bota, olha assim, aí muda um detalhe, você está ali fazendo uma seleção e combinação, certo? Né? Então, você vai ser o orador da turma na formatura, você sabe perfeitamente o que você quer dizer, mas você é capaz de encher um lixo de papel amassado até você achar a forma perfeita daquilo que você quer dizer. Seleção e combinação. Né? Então você não vai chegar e falar de qualquer jeito. Você quer falar de um jeito que tem uma qualidade estética. Então você vai ter que selecionar e combinar as palavras. Não deu certo, daí você amassa e tenta de novo, para dizer uma mesma coisa. Concordam? Então, a função poética seria esse pilarzinho de um conceito de arte, sendo que ela não é uma característica exclusiva da arte, está no cotidiano também, mas na arte necessariamente, certo? E o que nós fizemos essa aula inteira foi analisar em cada obra o que o artista selecionou e como ele combinou, concordam? Então, a função poética está em todas as obras que nós analisamos, afinal de contas, todas elas são consideradas obras de arte, concordam? Então, na nossa classificação, a função poética, o nosso objetivo é decifrar a estrutura poética daquela obra, percorrendo as outras funções. Então, ela não vai valer como classificação, ela é a nossa incógnita. Você vai olhar para a obra e vai dialogar com ela o tempo todo, vendo o que o artista selecionou e combinou, e mediando com as outras possibilidades para buscar a sua compreensão. Por isso que desde o começo eu dizer, não, isso aqui não vale, certo? Porque ela é a nossa questão. Deu para entender?